A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Estamos dando continuidade a essa série de estudo. Se você adentrou aqui agora nesse vídeo, essa é a parte de número 2, ok? Então, se você chegou aqui agora, eu aconselho você voltar à introdução, que foi a parte de número 1, ok? Então, sem mais delongas, eu sou o Altair, você está no canal Fim desde o Princípio, né? Se você não é inscrito, dá o seu like aí, o seu joinha, que isso aí ajuda, então, para que mais pessoas possam também participar conosco dessa revelação, desse entendimento, e também possam também acrescentar, nos ajudar na revelação que Deus nos concede, ok? Então, te convido a participar conosco até o final dessa série de estudos. Nós estamos estudando a Bíblia de forma como realmente ela é, né? Nós estamos presos a realmente a algumas doutrinas que os homens criaram, nós estamos realmente olhando, focando para a verdadeira doutrina, que é de Cristo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Então, dando prosseguimento, né, já vamos logo para o slide seguinte, onde nós, dando continuidade a respeito e falando sobre a queda da humanidade. Então, veja, nós vamos ver a questão do domínio que foi dado para Adão, né? Se houve a queda, houve então, foi concedido a Adão domínio da terra. E aí, a partir daí, ele então optou, juntamente com Eva, e escolheu então não seguir, né, a aliança a qual Deus instituiu com ele. Falamos na aula passada, né, a questão do casamento, né, a questão da aliança que Deus fez ali. Houve uma quebra, claro, da parte do homem, né, Adão e Eva, então eles descumpriram então uma lei, ele transgrediu uma lei, uma regra que tinha nesta aliança, e então o pacto foi rompido nesse primeiro momento. Então nós vamos ver, o domínio é dado ao homem, Gênesis 1, 26 e 28. Gênesis 1, aqui, 26 a 28. Né, lemos isso aqui várias vezes na aula passada, né, quando estávamos falando então ali dos dias da criação, revelando o futuro. Mas vamos lá. Então vamos lá. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, né? Conforme ele é no caráter moral, ser pensante, né? Para se relacionar com o homem. Conforme a nossa semelhança, e domine, preste atenção, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre tudo, né? Sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja que Deus está dando autoridade para o homem governar, ser um governante da terra. Não é para subjugar a força a terra, é para governar a terra. É isso que Deus queria. O plano de Deus estabelecido na criação do homem é para ele governar, dominar sobre a terra. Por isso que o Salmo 8 diz que ele é coroa da criação, né? Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas é coroa da criação. Tudo aqui foi criado, né, para o homem, envolto do homem. O objetivo, tanto é que tudo foi preparado antes, né? Nós vimos na aula passada, tudo foi preparado antes para o homem. Depois o homem foi colocado somente no sexto dia, depois que tudo já estava pronto. Então vamos lá, foi dado um domínio. O que é o domínio? Deus então disse para Adão: você está me representando, você representa o meu governo na terra. É isso que Deus está passando ali para Adão, ok? Vamos lá. Então veja que existe o domínio. Infelizmente, logo o casal ele foi provado e reprovado por causa da desobediência. Preste atenção nessa palavra, desobediência, ok? Deus os destituiu do cargo de governo e ao invés de reinar foram expulsos. Então, eles foi dado um domínio, né, sobre a terra e eles desobedeceram. Vamos lá? Gênesis 3. Gênesis 3. De 1 a 19. É grande, mas nós precisamos ler. Igual eu falei, não se preocupe. Não deu para a gente fechar aqui, a gente passa para outra parte. O importante é a gente destrinchar a palavra, ok? Estamos aqui não buscando leite, estamos buscando alimento sólido. Então eu creio e sei que quem gosta de estudar e quem quer estudar, ouvir, meditar na palavra, entender realmente o que Deus tem para nós, né? Não somente a coisa simples. Ah, Deus vem e salva. Não, não, não. Nós estamos já batendo muito nessa tecla e vamos parar com isso. Nós aqui estamos buscando alimento sólido,
não estamos mais no leite. Então eu sei que tem irmãos que estão no leite, que vão ter dificuldade, mas eu creio o seguinte, mesmo eles estando no leite, e nós estamos, do jeito que nós estamos ensinando, buscar o alimento sólido, embasado no leite, ele vai, porque eu vivo pincelando, eu vou embaixo, eu vou em cima, eu falo, né, da questão da base para trazer então para o sólido. Então a gente tem que ter paciência com os mais fracos na fé, claro. Mas aqui tem pessoas que entram para criticar, simplesmente para falar. Por que estudam tanto? Por que tanto em busca de entendimento? Não precisa disso. Isso aí nós vamos ver que nós vamos recair no erro de justamente do que Satanás fez no céu, na corrupção com os anjos que caíram com ele, como também com Eva e com Adão aqui também. Né? Não tem problema, certamente não vai morrer, então não tem problema nenhum. Então veja, para mim entender o que a palavra diz, o que ela quer, o que realmente Deus estabeleceu para nós, eu preciso entender a palavra. A revelação ela é dada para a gente que busca. Então, por isso que eu te falo, nossos estudos demoram, tem muita leitura bíblica, sim, gente, mas é para que nós possamos realmente estar focados e ligados na palavra. E aqui nós não somos doutores da lei, simplesmente os doutores da lei eles conheciam toda a palavra, mas não viviam. Nós estamos buscando conhecer a palavra e viver a palavra. Então por isso que essa frase perigosa de não tem problema, né? Deus entende, Deus está vendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado que isso pode ser astuta do Satanás para desviar o seu foco. Então veja, olha, eu vou ler o capítulo porque aqui nós vamos destrinchar alguns versos, ok? Paciência, meu irmão. É assim mesmo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Né? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Preste atenção, meu irmão. É assim que Deus está falando? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Satanás testou Eva para ver se ela tinha conhecimento. Prestou atenção que eu acabei de falar? Se eu chegar para você e falar assim, é assim que Deus disse, meu irmão, aí você vai falar. Aí eu cito e jogo em cima de você uma mensagem deturpada da palavra. Aí você vai acreditar porque você não conhece a palavra. Mas veja, quando alguém vier para você, quando você sabe, você entendeu, compreendeu a mensagem, né? Deus revelou, porque você buscou, quando Satanás chegar com a astuta dele para te rodear e te tentar te ludibriar, usando a própria palavra, usando a própria aliança de Deus, você não vai cair, porque você conhece. A Eva que ele viu, ele testou Eva. O que ele fez? É assim que Deus disse para Eva, vou testar ela. Não comereis de toda árvore do jardim? Ele incluiu, inclusive, do conhecimento do bem e do mal, claro, né, com a árvore da vida. Então, quer dizer, não comereis de toda a árvore da vida? Ele fez uma pergunta para ela. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Veja, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus deixou no meio, à vista. No meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, Eva acrescentou a palavra, nem nele tocareis. Então isso aqui foi acrescentado, Deus não deu essa ordem para não tocar. É claro, se não era para comer, consequentemente não era para tocar. Mas veja que Eva acrescentou algo que Deus não disse. Satanás então viu a vulnerabilidade, viu ali a fraqueza no entendimento de Eva, porque acrescentou, trazendo isso para os nossos dias. Por isso que lemos a palavra, por isso que lemos a Bíblia, por isso que os estudos demoram. Estou repetindo de novo, estou sendo bem redundante, né, falando isso. Nossos estudos demoram porque nós lemos os versos, lemos a palavra. Eu não fico só na minha boca. Tem versos que eu sei de cor, mas eu não vou ficar recitando sem ler e meditar nele. Porque os irmãos não têm muito, né, a familiaridade, intimidade com a palavra, pode pensar que eu estou falando coisa minha. Então veja, quando Satanás então testa ela e ela acrescenta algo, nós temos que tomar cuidado. Então por isso que eu não posso acrescentar algo à palavra. Não posso acrescentar a palavra. Por isso que a gente entende toda a Bíblia para estar realmente dentro do propósito de Deus. Dentro. Às vezes você vê eu falando algo, parafraseando algo, mas ele está dentro do contexto.
Nós temos como ir nos versos e comprovar o que eu estou falando. Ok? Então, para a gente não acrescentar nada. Então, o Satanás testou. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, é assim, ó. Quis dizer o quê? Ó, eu acho que vocês não vão morrer não, viu? Certamente vocês não vão morrer não. Então, é isso que Satanás faz nos dias de hoje, meu irmão. Ele está falando com você, lança a palavra, lança os dardos inflamados, né? Lança as astutas, e aí fala para você, pode ir, pode fazer. Certamente você não vai morrer, porque ele viu que você não tem o entendimento completo da palavra. Você não está intimamente ligado a Deus, ele viu uma fraqueza em você. Então ele fala, não, você não tem nada a ver não. Tranquilo. Quem foi que falou para você que isso tem a ver? Quem foi que falou? O homem te julga? Não. Quem julga é Deus. Ele mesmo fala. Certamente você não vai morrer. Ele não vai te matar, não. Então veja, meu irmão, cuidado. Nós somos enganados todo o tempo todo. Satanás está em cima para enganar a gente. O tempo todo. Por isso, Efésios capítulo 6 diz para termos escudo contra os dardos inflamados do maligno, né? Capacete, espada, pés calçados, lombos cingidos. Eu sempre brinco e falo, se Deus tivesse já dado descanso nessa terra para você, se Ele já estivesse reinando já hoje aqui nessa terra, Ele tinha te dado o quê? Algo para você descansar, né? Um guarda-sol, coisa para praia, tem irmão que está descansando, né? Tinha dado algo, não armadura. Armadura significa exército. Você está vestindo uma armadura, um uniforme, que na época era o exército romano que usava esse tipo de uniforme. Capacete, espada, escudo, os pés calçados, isso aí retratava um exército. A armadura, uma vestimenta de um exército. Para quê? Para batalha. Então veja, aí ele fala, certamente você não vai morrer, porque Deus sabe, claro, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Realmente foram abertos. Realmente foram abertos. Ela tem razão. E sereis como Deus. Agora, será como Deus? Eva e o Adão passou a ser como Deus? No sentido de ter o poder de Deus? No sentido de ser o Altíssimo, Todo-Poderoso? Então veja o que ele fez com Eva. Sereis como Deus sabendo bem e o mal? Sim. Mas ele jogou algo, sereis como Deus, para instigar a Eva a algo maior. Você lembra do que ele cometeu no céu? Lembra? Por isso que nós falamos da queda de Satanás. O que aconteceu no céu? Houve uma pregação, houve uma corrupção na terça parte do céu, onde Deus deixou para que houvesse graça no céu, porque Deus queria ali os próprios anjos que ficassem com ele voluntariamente. Os que caíram porque decidiram dar ouvidos a Satanás. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Eva está dando ouvidos a Satanás, a serpente. Ok? E vendo a mulher, olha, vendo, preste atenção, meu irmão, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, boa às vistas, Satanás ele oferece coisas lindas, maravilhosas, coisas boas e belas à vista. Meu irmão, ele não vai aparecer de rabo, chifre e tridente, não. Viu, mulher? Vai aparecer um homem lindo, bonito. Viu, homem? Ele vai botar uma mulher linda, maravilhosa, perfeitinha para você. Maravilhosa à vista. Viu? Ele vai mostrar carros, casas, bens lindos e maravilhosos à vista. Cuidado. Pode ser um engano do inimigo. Por quê? Boa para comer e agradável aos olhos, à vista. E a árvore desejável. Ou seja, isso, quando a gente para e olha, a gente dá ênfase, a gente deseja, a gente quer. A gente começa a usurpar, invejar, querer, cobiçar. Veja, tudo o que aconteceu com Satanás. Ele viu o Altíssimo, maravilhoso, belo, poder, agradável aos olhos. Desejou ser igual a Deus. Desejou tomar o lugar de Deus. Viu? Então ela desejava para dar o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Tomou do fruto e comeu. Introjetou para dentro dela. Introjetou. Por isso que Deus fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. O fruto em si só foi algo simbólico para dizer entrou dentro do homem. O foco ali é obediência ou desobediência.
O que trouxe a corrupção e a queda foi a desobediência, que ela colocou para dentro. Por isso que hoje, na ceia do Senhor, nós hoje colocamos para dentro o quê? O pão, representando o corpo de Cristo, né? O suco, representando, então, o sangue de Cristo. Botamos para dentro. Então, contamina o homem, não é o que vai para dentro, é sim o que sai da boca do homem, é o que o coração está cheio. Mas veja, o fruto foi um símbolo para mostrar para a gente que ela colocou para dentro. Ela introjetou nela, no interior. Por isso que nós temos que mudar do nosso interior. Mudando o interior, a boca sai do que está dentro, interior. Então veja, fala do que você tem dentro hoje. Então ela comeu e deu também ao seu marido, compactuou, né? Eles eram a mesma carne. Ela explicou, ó, eu comi ali do fruto e não morri. A palavra de Deus disse que eu ia morrer, porque Deus deu uma ordem, que eles iriam se morrer. E ela deve ter falado, Adão, come aí, nós não morremos não, e meus olhos foram abertos. Começou ali o problema, né? E então, já para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Compactuou com ela. Aceitou. Ele podia muito bem ter, né, negado. Mas o que ele fez? Compactuou e comeu com ela. O que aconteceu? Ele foi conivente, recebeu a mesma punição. A Bíblia o tempo todo fala sobre isso. Se você vê o seu irmão pecar e não chama a atenção do seu irmão, você passa a ser conivente, passa a ser responsável. E o mesmo juízo vai ter sobre você. O sangue do teu irmão vai ser sobre a tua cabeça. Então nós temos que tomar cuidado com isso, meu irmão. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Por que nus? Antes eles estavam diante de Deus nus, mas não viram que estavam nus. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada? É como se eles tivessem vestido com uma veste, né, uma veste celestial. Estavam sem pecados, puros, vestes brancas, alvas como a neve, que vai retratar essa veste. Linho fino, por isso que fala que linho fino vai ser a vestimenta dos santos. Vai ser purificado, lavado. O processo de purificar e lavar as vestes é justamente isso, para que nós sejamos apanhados não nus, mas vestidos com as vestes alvas, brancas de linho finíssimo. Pureza, santidade. Aí vai no final representar como uma virgem, né, apresentada diante de Deus. E cozeram, prepararam folhas de figueira. O homem tem essa mania, ele cai, ele faz a besteira dele, ele mesmo quer resolver o problema. Então eles correram e fizeram suas próprias vestimentas. Aí Deus fala, não, essa vestimenta não é feita pela sua própria mão. A cobertura da tua nudez, a cobertura do pecado que vocês cometeram agora não é mais com as suas próprias mãos somente. Espera aí, não é assim. Fizeram para si aventais com essas folhas, eles mesmos, tomando a iniciativa. Então o homem cai, ele mesmo tenta a iniciativa, tomar a iniciativa de ele mesmo resolver o problema. E em vez de se lançar diante de Deus, se arrepender do pecado, pedir perdão do pecado e se deixar ser trabalhado pela unção do Espírito, eles então querem resolver pela sua própria força. Não é assim, meu irmão. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. O Senhor vinha todos os dias conversar com eles, ensinar, se relacionar. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É isso que Ele quer com você, conversar com você todos os dias. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Se esconderam de Deus. Então o homem hoje, quando ele está em pecado, ele tem vergonha de orar para Deus. Ele vai perdendo o relacionamento, vai perdendo, vai criando uma parede, um muro. Pronto, você não mais tem relacionamento com Deus. E Deus está chamando. Deus chama. Você vê, Deus sabia de tudo que tinha acontecido. Mas isso aqui é pedagogicamente para nos ensinar o que estava acontecendo. Deus está nos mostrando que mesmo sabendo que o homem tinha caído, tinha desobedecido, mesmo sabendo que ele já iria acontecer isso, ele deixou. Assim como ele fez no céu com os anjos. Está fazendo com Adão e Eva. Deixou que tudo acontecesse, para que houvesse a separação, para que houvesse um entendimento, para que houvesse um ensinamento para nós hoje, de que Deus gosta do que Ele não gosta, do que Ele faz se a gente desobedecer, mas também o que Ele faz se nós nos arrependemos. Tremendo, meu irmão, isso aqui. Aí veio, ele chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás?
Onde estás? Então Deus, ele continua falando hoje comigo e com você e com todas as pessoas. Onde estás? Como você estás? Em que situação você se encontra? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então o homem passa a ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor, respeito, reverência, não medo. Você servir a Deus por medo de ir para o lago de fogo e enxofre, não adianta. Não é esse. Você está adorando Deus erradamente, erroneamente. Porque o dia que você cair ou tropeçar, você vai ter ele como um tirano. E você não vai querer voltar para ele, temendo a dura punição. Não adianta. É o amor de Deus, ele sim, ele quer resgatar todos, o tempo todo. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? Ordenei a árvore que te ordenei que não comeste? Deus sabia, mas queria ouvir da boca do homem. O arrependimento, ele quer ouvir seu, meu, fala, peça perdão, se conserte, ele quer ouvir, ele sabe o que você fez. Ontem, hoje, de noite, no banheiro, na rua, no trabalho, tudo ele sabe. Ele quer que você peça perdão e se conserte diante dele. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então preste atenção. O homem, ele culpou a mulher. O primeiro Adão, ele culpou a mulher. Diferente do segundo Adão, que vai morrer pela mulher. Vai morrer pela mulher, pela noiva, para casar com ela. Esse primeiro Adão, ele entregou a mulher. Eu quis dizer, eu não tenho culpa, foi ela. Aí eu vejo o que ele vai falar. A mulher que me deste, ainda joga na culpa de Deus. Por companheira ela me deu de comer da árvore, eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher, aí joga a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aqui a nossa vida. Por que você pecou? Ah, o Satanás. Aí botamos ênfase no Satanás. Ah, o Satanás e tal. Sim, ele está aí para isso. Mas ele tem a total culpa e participação nisso? Eu decido aceitar, eu decido não aceitar, eu decido enfrentar. Caim, no próximo capítulo 4, né, nós vamos ver que Caim mata Abel. Hoje nós não vamos ver, só para lembrar. Caim, quando mata Abel ali, antes de matar Abel, né, no oferecimento do sacrifício, ali, da oferenda, da oferta ali, né, onde estava, Caim ofereceu da oblação, né, sacrifício de oblação, que é alimentos e bebidas, né, o suco, a uva, essa coisa toda. E enquanto que o sacrifício do cordeiro foi ali, né, feito por Abel. Se a gente verificar, depois que eles fizeram, Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu de Caim, e Caim descaiu o semblante, ficou irado com Deus e com Abel. Aí Deus fala: por que descaíste o teu semblante? Se fizeste bem, ou seja, se tu fizesse bem feito, eu não receberia. Mas como fizeste mal feito, o pecado vai bater na tua porta, o pecado jaz à porta, a palavra diz, vai bater na tua porta, porque tu fez errado. Aí Deus fala uma dicasinha: cabe a você resistir o pecado. Então cabe a nós resistirmos o pecado. Então a serpente me enganou, o pecado bateu na minha porta, eu tenho que resistir. Aí eu jogo a culpa no diabo, a culpa foi dele. Será que Deus está dando uma dica? Nós podemos resistir ao diabo. Tiago diz: resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4, Tiago capítulo 4. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. É tremendo. Então, o Senhor Deus disse à serpente. Aí começa então: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Aí uns, porque a serpente tinha pé, era uma lagartixa, era isso, e agora começou a rastejar. Não, Deus está dando uma dica aqui, o seguinte: mesmo que ela rastejasse,
na terra. Mas Deus vai dar ênfase nisso aqui, ó. Andarás, no teu ventre andarás, rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Pó, cobra come pó, serpente come pó. Veja, ele está me dando uma dica. O homem foi feito, né? Quando Deus estava ali no capítulo 2 mesmo, anterior, formando o homem com barro da terra, e ele soprou nas narinas do homem. Se você prosseguir, ele vai falar aqui mais um pouquinho a questão do pó. O homem foi tirado do pó e vai voltar para o pó. E por que a serpente vai se alimentar do pó? A serpente vai se alimentar do próprio homem, do pecado que o homem vai cometer sobre a terra. Ele vai se fortalecer muito mais, porque ele vai agregar mais e mais pessoas para o reino dele, a qual ele quer estabelecer nessa terra. E ele está em andamento, limitado, claro. Mas veja, ele continua se alimentando do pó da terra, do homem. É isso que ele quer. Aí Deus vai explicar o que ele está falando sobre isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então vai ter uma inimizade entre a serpente e a mulher. Mas é a mulher em si e entre a tua semente e a sua semente. Então entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas aí muitos aqui criam uma outra doutrina, que a serpente manteve relação sexual com Eva e Eva teve Caim e Abel gêmeos e Caim era do maligno e Abel de Deus. Gente, não existe essa questão de descendência da serpente vinda para o ato sexual. Nós vamos ver ao longo da Bíblia, nesse estudo mesmo nós vamos traçar alguns versos e vamos mostrar como que você se torna filho do diabo, descendência do diabo. Hoje, se eu quiser ser descendência do diabo, eu nego a Deus agora, eu sou filho do diabo. Então eu vim da semente gerada do diabo, mas eu aceito a Cristo. A própria semente do diabo aceita a Cristo e se transforma em semente? Não, se houvesse realmente acontecido isso, seria então uma guerra entre a semente da serpente com a descendência da mulher, que a descendência da mulher é Cristo e nós em Cristo. Então isso aqui nunca mudaria. Não, mas Deus vai dizer e vai mostrar para você que o arrependimento você volta para ele. Então quer dizer que seria a descendência da serpente se tornaria descendência de Jesus? Não, gente. Vamos caminhando que vocês vão entender. Isso aí mais à frente um pouquinho. Essa descendência significa que se eu sou inimigo de Deus, se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu sou amigo do diabo, eu sou inimigo de Deus. Lembra que eu falei de Tiago, capítulo 4? Se eu resisto ao diabo, ele vai fugir de mim? Quer dizer que se eu resisto ao diabo, eu não sou mais semente dele? Espiritualmente é a descendência espiritual. Aqueles que aceitam o diabo se tornam descendência do diabo. Aqueles que aceitam Cristo se tornam descendência em Cristo, pela fé. Ao longo da Bíblia é sempre relatado isso, meus queridos. Então veja, ele está trazendo uma inimizade entre as duas descendências, aqueles que optam por Cristo e optam por Satanás, optam pela árvore da vida e optam pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que as figuras se repetem. No céu, optam por Deus ou por Satanás, que se tornou Satanás, né, o querubim. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim vamos caminhando na nossa escolha durante toda a nossa vida. Então ele está falando que a descendência da mulher, a semente da mulher pisaria a cabeça, né? Ferirá, pisar a cabeça. E tu vai ferir o calcanhar, ou seja, a serpente vai estar sempre perseguindo os filhos de Deus. Sempre, sempre perseguindo os filhos de Deus. Então, repetindo, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, a serpente ela vai prosseguir, ela vai seguir, ela vai perseguir o povo de Deus. Está na sombra, no calcanhar. Por isso que Deus falou que o pecado bate a porta, cabe a nós resistir, né? Quando ele trouxe a mensagem para Caim ali no capítulo 4 de Gênesis. Então veja, mas aqui é interessante também nós olharmos essa questão de esta lhe ferirá a cabeça. Então veja, essa descendência da mulher vai ferir a cabeça. Então, ou seja, Cristo vai ferir a cabeça da serpente. Nós em Cristo vamos ferir a cabeça da serpente. Se você for lá no Salmo 110, né, você vai ver. Você vai ver o Salmo 110. Vamos lá, a gente não está com... né? Vamos estudar. Vamos estudar Salmo 110. Veja o que ele diz em Salmo 110.
Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus. Pra quem não sabe, ok? Assenta-te à minha mão direita. Jesus está à destra de Deus. Lembra que Estevão viu Jesus à destra de Deus? Quando os céus foram abertos, quando eles estavam sendo apedrejados? Até que ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés, por debaixo, por trado, embaixo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, autoridade, justiça. Ele vai se tornar rei, Deus de Sião. O Senhor Deus vai tornar Jesus rei em Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, a igreja, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Então veja que nós vamos pisar a cabeça da serpente nesse dia. Não vou ler todo o capítulo, é tremendo aqui, ó. São 7 versos. Está falando justamente de Jesus sendo o rei, rei sendo estabelecido pelo próprio Deus na terra, onde nós seremos juntamente com ele, né, reis e sacerdotes, pisaremos a cabeça, colocaremos os inimigos por escabelo dos nossos pés, estará abaixo dos nossos pés, nós vamos pisar a cabeça da serpente. Nós vamos aprofundando isso mais adiante no decorrer desse estudo, ok? Então, se você prestar atenção, é aqui que ele está falando isso, ó. Quando ele está falando justamente essa questão. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vai haver uma perseguição, né? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, madre. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a mulher, ela foi criada disjuntora para andar do lado. Então hoje o homem é o cabeça da casa. Não é para escravizar a mulher, ok? Não tem nada a ver com isso. Mas a submissão da mulher ao marido, ela é estabelecida pelo próprio Deus. Submissão, mas tendo como uma só carne, uma ajudadora, não como alguém escrava, ok? Aí o pessoal muçulmano, né, daquela área do Oriente, entenderam isso ao pé da letra. Então ele subjuga a mulher e para eles a mulher não é nada. Inclusive a culpa do pecado e como eles estão hoje é a mulher. Então a mulher simplesmente só serve para procriar e manter relação sexual e mais nada. Esse é o pensamento deles. Mas não é dessa forma que Deus passa para nós em sua palavra, ok? Essa questão do domínio é que a autoridade da casa maior seria do homem. Até Deus vai mostrar isso ao longo da palavra. Mas não é hora da gente tratar sobre isso. Quando formos tratar do casamento de Deus com Israel e relacionando ao casamento de homem e mulher, nós vamos falar sobre isso, ok? E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei. De novo, eu ordenei, dizendo: não comerás dela. Então Deus ordenou, deu uma ordem para ele. O que aconteceu? Ele descumpriu essa ordem. Então ele desobedeceu. Por causa da desobediência de Adão, Deus então decreta: maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Por que Deus amaldiçoou a terra? Porque o pecado adentrando na terra, houve corrupção em tudo, na natureza, nos animais. E Deus a torna maldita para que o tempo de trabalho do homem nesta terra seja através do suor do rosto dele. Deus vai relatar o projeto e o plano de redenção numa grande plantação, uma grande lavoura, onde vai ter no final uma grande colheita. Então por isso que ele fala essa questão de maldita será a terra em um contexto geral. Agora você está envolvido em uma época, em um tempo de trabalho. Eu te criei para cuidar e lavrar, cuidar do jardim, lavrar o jardim. Não tinha erva daninha, não tinha praga, nascendo suava. Não tinha nada para te atrapalhar. Nem o sol te molestava. Agora não. Agora você vai do suor do teu rosto, porque o pecado já é a porta, batendo atrás de você, perseguindo o seu calcanhar, querendo tragar você. Você vai perseguir a sua vida com todas as dificuldades, para poder então passar por esta prova e sair e entender e compreender a questão de obediência e desobediência. Se você me obedecer, aí Deus vai ficar falando ao longo da história, se você obedecer, se arrepender, se humilhar, orar com os olhos voltados para os céus, eu ouvirei.
Segunda Crônicas 7:14 fala sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, orar e olhar da terra para os céus, né? Então Deus vai olhar desde os céus e vai então ouvir e escutar a oração do povo. Então veja, ele está mostrando isso, né, nessa questão desse trabalho. Então agora o trabalho agora é difícil. Agora a nossa luta é a luta contra o inimigo, contra todo o processo de corrupção que está nessa terra. Porque agora o Adão e a Eva acabou de passar o reino para Satanás. Aí vocês vão entender. Por isso que o mundo jaz no maligno. A palavra mundo ali é era, aion, é era. Esse tempo foi passado para Satanás trabalhar. E Deus vai usar o próprio Satanás para fazer a separação dos filhos de Deus e os filhos do próprio diabo. Lembra do céu que Deus usou o próprio anjo que caiu, que se corrompeu, que se tornou Satanás, diabo, para separar o céu nos que querem e nos que não querem. O próprio Satanás, a figura se repete, ele agora está sendo usado para separar na terra os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é dele próprio. Mesma coisa, meu irmão, mesma coisa. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto agora, ó, dificuldade. Comerás o teu pão, o teu trabalho, porque você tem que trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, chegar de noite, porque você tem que ralar, porque você tem que cumprir uma meta de trabalho na semana. Tem gente que nem consegue descansar um dia e olha lá, é enfado. Por quê? Por causa disso, por causa do pecado. Até, né? Comerás do teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomado. Lembra? Foi formado da terra, porque és pó, e em pó te tornarás. A serpente se alimenta do pó da terra, dos homens, das almas dos homens. Por quê? Porque é isso que nós temos que sair da morte para a vida, das trevas para a luz. Se nós permanecermos em trevas, seremos alimentos da serpente. Cara, tremendo demais, né? É Deus mesmo. Chamou Adão, o nome é sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e vestiu. Então veja que Adão tinha feito, cozeu com folhas de figueira um avental para ele e para a mulher. Ele quis por conta própria cobrir a nudez, cobrir o pecado por conta própria. Agora Deus disse não, é por túnicas de peles. Por quê? De cordeiros vestiu. Por quê? Porque agora houve um sacrifício na terra, houve um derramamento de sangue ali. Ali Deus estava ensinando agora Adão e Eva que através do sangue seria então pago o preço pelo resgate. Naquele momento, a morte do cordeiro representava a morte de Cristo. O sangue do cordeiro derramado para poder fazer e tirar as túnicas de pele representaria o sangue do cordeiro derramado na cruz por mim, por você, por nós. Ele agora dá vestes brancas para nós, para cobrir a nossa nudez, não folhas. Cabe a nós olharmos para esse sacrifício não como eles que tinham esse exemplo de ter que sacrificar o animal. Mas nós hoje, olhando para Deus, acreditando, crendo, vivendo uma vida reta diante de Deus, temos as vestimentas como linho fino, puro, brancas, alvas como a neve. Ele dá túnicas de pele. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Havia uma condição de obediência para viver eternamente. Vivendo eternamente, vivendo em obediência, permaneceria ali, no local do governo. E comeria da árvore da vida. A dependência da árvore da vida era a condição para que ele vivesse eternamente. Quem é a nossa árvore da vida hoje? Cristo Jesus. Comendo dessa árvore da vida, nós temos a vida eterna com Cristo. Está vendo? Tudo perfeito. 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 Então, para que não coma e viva eternamente, o Senhor Deus, então, parou, lançou fora do jardim do Éden. Fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O homem fora tomado da terra fora do Éden. Lembra que o Éden é a ligação de céu e terra? O Éden está guardado.
A terra em que Adão foi formado foi a terra, a nossa terra. Adão foi criado no primeiro ali, no capítulo 1. Ele foi criado no primeiro momento, lembra da tricotomia em espírito, a alma dele foi criada. Deus então detalhou depois como foi o processo. Naquele primeiro momento, Deus criou o ser, Adão, alma, pessoa. Depois ele formou o corpo, mas o corpo pertence à terra. Então naquele momento Deus já estava ligando Adão, como Adão terreno, Adão celeste e Adão terreno. Mas Adão não tinha um corpo glorificado. Adão tinha um corpo novo, renovado. É o corpo em que os santos estão hoje, guardando então a retirada deles, para juntamente conosco sermos transformados em glória, todos juntos glorificados, novos corpos glorificados. Neste momento eles estão como o corpo de Adão, que faz a ligação do céu e terra. Por isso que Deus pegou a parte espiritual, celeste, cidadão do céu, e pegou a parte da terra, cidadão terreno. Porque Deus já sabia da queda. Deus já sabia que ia acontecer. Naquele momento Adão era a chave, era ele e o Éden ligando céu e terra. Mas agora esse Adão desligou-se de Deus e foi agora para a terra. Se tornou então terrestre. E nós em Adão recebemos a descendência de Adão, nos tornamos homem terrestre. Para ligarmos ao homem espiritual, temos que estar em Cristo. Para então ligarmos literalmente no milênio, estar ligado entre céu e terra. Assim como ele é, veremos. E assim como ele é, seremos semelhante a ele. É tremendo, meu irmão. E havendo lançado fora o homem, fora do jardim, pôs querubins ao oriente do Éden, jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, agora o acesso está fechado para o homem. Esse acesso só pode ser aberto através de Cristo Jesus. Esse Éden de Deus está guardado, selado. Não tem para te procurar, ninguém acha. Ninguém vai achar. Por quê? Está uma dimensão guardada para que naquele dia seja mostrado para nós. Naquele dia, quando fundir a Nova Jerusalém, céu e terra, quando Deus vier habitar conosco aqui na terra, então será restabelecido, concluído o propósito que se iniciou antes da fundação do mundo. Deus querendo morar com o homem. Ah, você tem dúvida? Vamos lá, Apocalipse 22. Opa. Apocalipse 22, para a gente fechar essa outra parte aqui, ok? Apocalipse 22. 22. Vamos no 21, na verdade, né? Vamos no 21 primeiro aqui. E viu um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Mar era povos, línguas e nações, lembra? A gente pensava que era o mar mesmo. Aí ele diz, povos, línguas e nações já não existe mais. O grande mar já não existe mais. Nem o mar de cima, as águas de cima, nem as águas de baixo. Por quê? Porque agora juntou céu e terra. Agora nós somos uma nação, um único povo. Um único povo está ligado. Então esse povos, línguas e nações já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Está descendo, gente, do céu. João está vendo. Está na terra vendo, recebendo a mensagem, a visão. Adereçada como uma esposa ataviada para o marido, como uma noiva, embelezada. Porque a nova Jerusalém é cheia de pedras preciosas, tanto nos muros, nos fundamentos, como nas suas ruas pavimentadas de ouro. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus com os homens. Pois com eles habitará, gente, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá choro, e não haverá mais morte, porque agora nesse momento, depois do milênio, a morte está lançada no lago, juntamente com o próprio Satanás, que foi solto por pouco tempo. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E se você ler, você vai ver. Isso não é hora ainda, ok? Então veja, gente, veja como é tremendo.
não vou nem continuar aqui. Se eu finalizar aqui vai ficar muito grande esse slide. Mas eu vou dividir de novo, ok? Eu vou dividir novamente. E peço aos irmãos, se você gostou, dá um like aí, dá um joinha, compartilha o vídeo com os amigos, ok? E peço a você para acompanhar a terceira parte, né? Porque senão você não vai compreender todo um processo, né? Finalize o vídeo, faça a sua análise, dê um joinha se você gostar. E se não, coloque os comentários aí. Os comentários, né, com respeito, eles vão ser de bom grado, até mesmo para a edificação do corpo, não meu, não seu, mas a edificação do corpo de Cristo. A obra é do Senhor, a palavra é do Senhor. Então nós temos que trabalhar em conjunto para formar um corpo. Deus vai vir resgatar uma igreja, um povo. Não é vários que vai se tornar um naquela hora, não. Já tem que estar formado um povo de um mesmo parecer, meus queridos, e o mesmo entendimento. Nós estamos divididos, não podemos ficar dessa forma. Somos um povo, único povo de Deus. Ok? Então eu te espero na terceira parte. Tenha a paz de Cristo, que Deus te abençoe grandemente. Ok? Espero lá. Amém? Glória a Deus.